Fala, pessoal! Todos preparados? É isso aí. Vai começar agora mais um episódio do De Lutador para Lutador aqui na Fighting Mode TV. E eu conto com você para curtir, comentar, compartilhar, faz o Triple C e vem comigo. Ajuda o canal a ganhar mais relevância. Esse canal especializado em lutas é para você, amante de MMA, jiu-jitsu, boxe, capoeira, karatê, taekwondo. É um canal da luta. Então, se você é da luta, se você vive a luta, ou se simplesmente é um apaixonado pelas lutas, vem comigo, porque aqui é a Fight Mode TV. E o seguinte, para começar aqui os trabalhos, já aquecendo aqui as turbinas, já coloquei minhas luvas, estou preparado para a luta. Vou pegar um cara que é um casca grossa, é um verdadeiro lutador profissional. Sabe aquele cara que está sempre pronto ou sempre esteve pronto quando o telefone vermelho tocar? O telefone vermelho tocava, ele atendia. Tocava, ele atendia. Tem lutador que não, né? Toca o telefone vermelho, finge nem que tocou, corre pro lado. Mas esse não, amigo. Esse é de verdade. O telefone vermelho tocava, ele, opa, tô pronto. Quando? Amanhã, vamos. Esse cara é um casca grossa. Tive a oportunidade de arbitrar a luta dele, vi a carreira dele, e é um grande prazer, uma grande honra ter ele aqui, frente a frente, no De Lutador para Lutador. Porque aqui, você sabe, o papo é diferente. Eu tô falando do Flávio Álvaro. Esse é o cara. Fala, mestre Carlão. Grande Flávio, tudo bem, irmão? Como é que você tá? Tudo jóia, mestre. Melhor agora falando com você, mestre. Obrigado pelo carinho. Primeiro, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que o teu tempo é muito escasso. É o dia inteiro dando aula, treinando os atletas, se dedicando aí para essa equipe que está assombrando o mundo, a Fight Nerds. Você não gosta muito da entrevista, abriu uma exceção. Quando eu liguei para o Pablo Sucupira, eu falei, pô, Pablo, sabe que eu queria muito entrevistar? Ele, quem, Carlão? Aí, fulano, Beltrano, não, rapaz, Flávio Álvaro. Eu falei, ih, esse aí eu acho difícil, não gosto da entrevista. Eu falei, Pablo, calma, que eu vou falar com ele e eu acho que ele vai amolecer o coração. E aí, graças a Deus, eu consegui. Tá aqui o homem em pessoa. Flávio, um grande prazer ter você aqui no De Lutador para Lutador. Prazer é meu, mestre. Quando o Pablo me falou, eu já tinha um acordo comigo mesmo de não dar entrevistas, de falar pouco, me concentrar apenas na parte como treinador, ter relevância, porque eu acho que hoje o meu merecimento, e muito do que eu ganhei, merecimento de dar entrevista e participar de podcast, foi baseado na minha carreira como lutador de MMA e de Vale Tudo. E eu não achava que eu tinha a relevância suficiente, ganhado a canja, a visibilidade, para ter essa grade aberta para mim. Então, falei, cara, deixa eu ganhar mais canja, ficar mais experiente, ter mais tempo de trabalho e eu volto a falar. Mas, mestre, quando ele falou que era você e quando eu ouvi sua voz no telefone, e pela nossa história, e pela sua história em particular, com as artes marciais, por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que você está fazendo, eu acredito que você, Minotauro, são caras que, quando o telefone vermelho tocar e do outro lado for Carlão Barreto e Minota, aonde tiver, mestre, eu vou estar pronto para atendê-los e estar do lado de vocês. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Flávio, vamos contar um pouquinho, eu tenho que falar da tua vida de lutador, não tem como fugir disso. É uma história que você pavimentou lá atrás, lutou sem luva, lutou evento sem regra, estava sempre pronto para lutar. Você lutou, acho que umas 2 gerações, né? Você lutou em 2 gerações, mais ou menos, de lutadores. Você lutou com uma galera se aposentou, você continuou lutando. Uma longa carreira. Cara, conta um pouco pra gente quando você começou nas lutas, o porquê você começou nas lutas. Mestre, eu costumo dizer para todos que o que me colocou dentro das artes marciais foi o ódio. O ódio me levou até as artes marciais.
O ódio por um padrasto violentíssimo, que agredia minha mãe, me agredia. O ódio por ter uma vida muito pobre, o ódio por sofrer racismo, preconceito. Então, de uma certa forma, mestre, a maioria de todos os lutadores, quando você pergunta o que fez eles iniciar nas artes marciais, foi o amor, o carinho pela mãe, a necessidade de dar uma boa casa, uma boa condição de vida para os familiares. E no meu caso, mestre, foi puramente o ódio, assim, sabe? Eu queria aprender a me defender, queria bater naquele cara, queria, sabe, poder me vingar, porque eu tinha isso muito grande dentro de mim. Mas a partir do momento que a gente inicia nas artes marciais, que a gente aprende todo o conceito, respeito e disciplina, aquilo foi me levando a um ponto, mestre, que quando eu pude bater nele, eu não precisei bater assim, sabe? Porque eu já vi que a vida já tinha batido muito duro nele. Que Perfeito. por ele ser daquele jeito, por ele ser violento, por ele não ter uma autoestima elevada, por ele ser obrigado a resolver todos os problemas dele com ignorância, é porque realmente a vida tinha batido muito forte nele. E eu, quando olhei, eu perdoei. A arte marcial me trouxe o perdão para dentro do meu coração. E através desse perdão, mestre, eu consegui chegar nos patamares aonde eu cheguei dentro das artes marciais. Eu transformei meu ódio em sucesso, transformei meu ódio em amor, transformei meu ódio em uma relação comigo mesmo que me fez entender que aquilo que me alimentava, ao mesmo tempo, tirava muito de mim. Hoje eu tenho muita gratidão por ele, por esse homem que um dia me fez mal. Graças a ele eu tô aqui. Se não fosse ele, se não fosse o ódio, se não fosse tudo aquilo que eu passei, talvez eu tivesse seguido um outro caminho, talvez um caminho que não fosse esse caminho tão bonito que eu segui. Então eu sou agradecido assim de coração pela vida desse homem e por todas as pessoas que um dia me fizeram sentir esse sentimento que eu consegui transformá-lo em sucesso, mestre. Pô, perfeito. Depoimento muito bacana. Já começou dando direto, né? Nem preparou o golpe. É logo direto, logo. Para derrubar. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Aí você começou em qual modalidade? Aonde você começou? Foi um prédio social? Você morava em qual cidade? Tá bom da Serra? Não é isso? Então, Exato, foi em um mestre. projeto social? Uhum. Na verdade, como eu era um menino muito mirrado, muito magrinho, eu era muito valente, sempre fui um moleque valente. Mas a minha valentia me colocava em perigo. Então eu estava sempre procurando briga com os caras grandes. Vira e mexe, eu chegava em casa arrebentado. E um dia minha mãe, dona Geni, que Deus a tenha, virou para mim e falou: Filho, nós vamos ter que parar com isso. Vamos começar, vamos iniciar numa arte marcial. E minha mãezinha me levou numa academia de capoeira, muita dança, muita ginga, muito batuque, não gostei. Falei, não quero isso não, mamãe, isso aqui não é defesa pessoal. Me levou numa academia de karatê, mesma coisa, muito grito, muita, sabe, forma, aquelas coisas, e aí vai pra lá, também não gostei. Aí ela me levou numa academia de contato total português, do mestre Adriano Silva. O professor era o mestre Martelo, uma academiazinha lá no Pirajussara, academia Predador, subindo um monte de degraus. Quando eu cheguei lá, mestre, com a minha mãe, foi entrando, era dia de sparring, um já caiu assim, ó, na porta do negócio, com o nariz arrebentado. Caramba, Eu meu falei, irmão. mãe, é isso que eu quero. E ela falou o que na Eu, hora? eu falo, pelo amor de Deus, Não, filho, meu isso? Eu filho, falei, mãe, não. é isso. Aí, mestre, foi amor à primeira vista. Amor ao primeiro sangue. Amei aquilo, sabia que era aquilo que iria me proteger, proteger minha família. E ali eu fiz minha moradia. Contato total português com o mestre Martelo, no Pirajussara, da Academia Predador. Muito Olha, bom tempo, mestre. e isso foi em que data, especificamente? Você lembra, assim? Eu sou péssimo de data, mestre. Você tinha quantos Eu anos, acho mais ou que... menos? Mestre, eu tinha 14 anos. Hoje eu tô com 48. Cara, olha só que interessante. O que eu quero puxar isso? A tua mãe, hoje se fala muito, né? A importância de colocar o filho nas artes marciais, a importância de você usar as artes marciais como uma ferramenta educacional. Hoje é muito batido falar isso, né? Todo mundo fala tal. Cara, tua mãe, cara, você tinha 14 anos de idade,
né? 34 anos atrás, é isso? 34 anos atrás, há Tem 34 quatro anos, anos. há 34 anos, a tua mãe, a visão dela, velho. Ela viu, pô, meu filho briga toda hora na rua. Meu filho é pequenininho, vai apanhar toda hora. Esse menino precisa aprender a se defender para pelo menos não apanhar tanto. Então a visão dela do entendimento o quanto as artes marciais seriam benéficas para tua vida como pessoa, como homem, cara. Interessantíssimo. Que sabedoria dela. E sabedoria. É verdade, mestre. E assim, e eu digo isso, e o senhor falou a palavra certa. Minha mãe era uma pessoa muito sábia, apesar de não ter estudo, de não saber, ela não sabia escrever o próprio nome. Dona Geni Álvaro, ela trabalhou a vida inteira como doméstica, cozinheira, cuidando de bebês em casa de família, mas era uma pessoa com uma sabedoria imensa, assim. Não foi os estudos que trouxe essa sabedoria para ela, foi a vivência, foi o amor, foi o cuidado aos filhos, assim, uma leoa, mestre. E eu, assim, tenho muito orgulho de falar o nome dela, de ter o nome dela tatuado no meu coração, porque foi a melhor pessoa que eu já conheci nessa vida. E, Flávio, você começou nas artes marciais, treinando, se dedicando, começou a competir, provavelmente, né? Porque você tinha aquela gana, aquela vontade, aquele ódio no coração, como você falou, que era um combustível que te fazia ir para frente, né? Quando você encontrou o Vale Tudo, né? Vou falar Vale Tudo, porque naquela época ainda era Vale Tudo. Quando você encontrou o Vale Tudo, ou melhor dizendo, quando o Vale Tudo te encontrou? Com 2 meses de treino, a minha primeira luta foi uma luta de contato leve. Era uma luta que, no contato total português, tinha um contato leve e o contato total português mesmo. O contato leve era uma luta onde não podia muitas regras, tinha umas regras, e me colocaram nessa. Só que eu era tão agressivo que eles falaram: não, esse cara não tem que lutar aqui, esse cara tem que lutar no contato total. Então, com 2 meses de treino, mestre, eles me expulsaram da categoria leve e me colocaram na categoria total. Eu tinha, mestre, 14 anos de idade. Lutei com um rapaz de 18 e nocauteei ele, mestre. Com 1 minuto, menos de 1 minuto de Cara, combate, eu caí matando. Não sabia me defender, não sabia atacar, não sabia nada. Eu só tinha agressividade dentro de mim. E foi tão forte aquilo, assim, sabe? Negócio de sobrevivência mesmo, assim. E eu acho que naquele momento ali eu descarreguei toda a minha raiva. E ali eu aprendi que as artes marciais, elas deveriam ser conduzidas com mais respeito, mais disciplina, porque ali seria aonde eu faria minha moradia e aonde eu seria relevante não só para minha família, mas também para as pessoas que estavam à minha volta. perfeito. Naquela luta, na primeira luta, da forma que foi, você já teve essa sacada? Virou a chave ali? Foi tão forte, mestre, sabe? Foi uma descarga de adrenalina tão grande. Foi. Eu entrei num túnel, mestre. Eu entrei dentro de um túnel onde eu fiquei cego e eu não escutava nada. Então, quando eu ouvi o apito do juiz, que o juiz na época era tatame, mestre, não era nem ringue, nem octagon, era tatame no chão. Quando o juiz apitou aquele apito, eu fui para cima do cara, eu fui cego, assim. Eu, sinceramente, se o senhor perguntar o que aconteceu na luta, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que quando eu me dei por mim, eu estava nos braços do mestre Martelo, sendo levantado, tinha um rapaz caído na minha frente, tinha sangue do lado, e eu senti ali uma alegria tão grande de estar naquela situação ali, sabe? De as pessoas. Pela primeira vez, mestre, eu tenho que falar isso que é importante. Pela primeira vez eu me senti igual, porque até então eu me senti inferior às pessoas. Perfeito. Até então eu achava que eu não merecia estar nesse mundo, até então eu achava que eu não tinha relevância, até então eu achava que eu não era ninguém. Porque desde o começo nas escolas, mestre, eu estudei num colégio bom, que minha mãe trabalhava numa casa de família, onde a diretora, a patroa dela era diretora de um colégio muito bom. E ela me deu uma vaga nesse colégio. Eu era o único preto no colégio, eu era o único pobre no colégio. E, por um lado, minha mãe tentou me proteger e cuidar da minha educação, mas, por outro lado, a diferença social era tão grande assim, que eu era o excluído, sabe? Eu era aquele cara que, aquele ponto ali.
começou a me trazer mais ódio. Eu comecei a me sentir, a me diminuir. Por mais que eu tivesse num bom colégio, com bons professores, tendo uma boa estrutura, eu ainda era diferente, né? Eu ainda era aquele cara que não tinha aquela autoestima e eu estava sendo confrontado com uma realidade, mestre, que era muito cruel. Então, a partir daquele momento, mestre, que me levantaram, me colocaram para cima, me abraçaram, me festejaram, sabe? Eu me senti pela primeira vez igual. Se teve um lugar nesse mundo que me fez sentir igual a outras pessoas, que me fez me sentir bem, foi dentro de um tatame, mestre. Eu nunca me senti tão bem no mundo como dentro de um tatame. Por isso que hoje, com 48 anos de idade, eu não consigo largar. Porque eu sei que se eu um dia sair do tatame, mestre, eu tenho medo de perder essa minha autoestima, essa minha originalidade. Porque o Flávio Álvaro, ele é luta. E a luta é o Flávio Álvaro. Eu não posso, em nenhum momento da minha vida, deixar isso de lado. Virou uma coisa só, né? Você virou aquele, digamos assim, e que tudo que você viveu, o lutador, não era um personagem, era você. E isso você vive até hoje, né? O lutador, como brincam, né? Que o lutador, a gente nunca existe, não existe ex-lutador. Existe lutador que está dando uma parada, deu um tempo. Mas o lutador está dentro de você, né? Está sempre vivo dentro de você. Perfeito, mestre. Todo o meu comportamento, tanto na rua, como em casa, como em qualquer lugar que eu vou, mestre, eu não consigo desassociar o lutador, o personagem que eu criei, o Legendário, junto com o Ivan Jatobá, criamos o Legendário. E esse personagem, mestre, é o que me fortalece até hoje. É que eu levo na rua, é aquele que eu levo para dentro da minha casa, é aquele que me protege, é aquele que me cuida, é aquele que me salva. Então, o respeito, a disciplina que eu ganhei dentro dos tatames, ele me tornou tão forte, mestre, que isso é algo que, assim, eu não sei quem é mais o Flávio Álvaro e quem é o Legendário, quem é o lutador e quem é o ser humano. É tudo a mesma coisa. Entendi. Eu ainda sou, e quando eu tiver velhinho, quando eu tiver de bengala, ainda serei. Perfeito. Flávio, diz uma coisa. Quantas lutas você teve? Ao todo 71, mas no Sherdog, mestre, eu acredito que faltou uma vitória para mim fazer 50 vitórias no total. Assim acredito eu no Sherdog, né? Que é a base que a gente tem de lutas é o Depois, Sherdog, né? depois eu vou dar uma Então, checada lá. Quando a gente tiver essa eu, entrevista, eu dá coloco uma no checada Sherdog. lá, mestre. Mas foi luta pra caramba, mestre. E assim, se for contar as lutas sem luva que eu fiz pelo Contato Total português, que era o Vale Tudo, a luta com o Anderson Silva não tá lá, mestre. Eu tenho uma luta contra o grande Anderson Silva, não tá lá. Contra o Tanque, não tá lá. Mas Então eu por que tive que não tá muitas lá? batalhas. Não foi gravada? Não foi gravado, eu tenho fotos, eu tenho um vídeo, mas, enfim, mestre, não subiu. Tentei falar com o Alonso para ver se subia, e aí a gente cortou meio que a conversa. Mas essa derrota para o Anderson Silva era uma derrota que eu gostaria de ter lá, viu, mestre? Não me importaria de ter um vermelhinho lá com o nome do Spider. Pois é, né? Grande Spider. Mas agora falou o seguinte: você lutou em vários eventos em São Paulo, eu presenciei muitos deles. Qual foi assim o momento da tua carreira? Pô, são muitas lutas. Qual foi o momento mais significativo da tua carreira como lutador? Aquele momento prime, assim, que você guarda com mais boa recordação no coração. Ô, mestre, eu acho que pela história, não só pela luta, mas por tudo que englobou, né? Pelo fato de estar lutando sem luvas, um evento violentíssimo que era o Rio Heroes, pelo fato de que se eu perdesse aquela luta, a minha mãe e meus irmãos seriam despejados da casa que eles moravam. Eu tinha que ganhar aquela luta para conseguir a grana para pagar o aluguel da minha família. E pelo combate que foi um combate de 34 minutos, contra um cara invicto, que é o Ivan Pitbull, que o senhor conhece, era Conheço, uma conheço. fera braba na época, ninguém ganhava do Ivan Pitbull, aluno do Alexandre Pequeno, e ele veio com tudo para cima de mim, e foi a final essa, perdão, mestre, foi a primeira luta essa, de um GP de 3 lutas sem luva, sem tempo, e eu fiz a primeira luta, me colocaram de cara com o Ivan Pitbull, fizemos uma guerra de 34 minutos,
Ele quebrou meu braço no armlock, mestre. Uma Kimura primeiro, depois no armlock. Meu braço quebrou e eu consegui sair, meti umas cabeçadas na cara dele. Ele desistiu, pediu para parar. E ainda tive que voltar com a mão quebrada e fazer mais duas lutas contra o de Lima e contra o Sol. Consegui ganhar dos dois ainda. Fiz três lutas na Com o noite, braço ganhei as quebrado. lutas e lutei. Cara, isso é Na ser casca verdade, assim, grossa. mas não estava quebrado. Assim. Mas não foi que o osso quebrou, né? Não, Senão não sim, daria você mais. Eu digo assim, quebrado, deslocou o braço. porque Deslocou. desloquei o braço. Deslocou. Aí eu botei o braço no lugar de volta, o cotovelo, e voltei para a briga. Tanto que hoje, mestre, eu nem dobro o braço. Eu tenho uma artrose gravíssima nesse braço e muito disso é por causa do nosso amado Ivan Pitbull. Faz parte, são medalhas, né? Faz Cicatrizes. parte. Você tem 49 vitórias e 11 derrotas no Sherdog. Abriu o Sherdog aqui, tá lá. Aí, faltava 49, uma para 50. faltavam para 50, né? Mestre, agora apareceu um desacreditado da vida, uma alma cebosa, lá do Paraná Vale Tudo. O nome dele é Cão de Briga. Aí o meu aluno ganhou do aluno dele. E ele estava meio marrento ali, eu dei uma chamada nele, tivemos ali meio que um desconforto entre nós. E o Boacal, que é meu aluno há muitos anos, Felipe Craque, Boacal, craque, craque. deu um cacete no aluno dele, no Centurion, um craque. Meu orgulho, Boacal. E aí a gente ficou meio com uma rusga ali. Aí ele começou a me desafiar pro dono do evento. É E queria me mesmo, cara? quebrar, Que né? Como ele loucura, também velho. tá com uma idade parecida, eu falei, rapaz, eu queria fazer 50 ali, né? E que a minha última luta foi uma derrota, né, mestre? Perdi a luta, eu queria terminar, mestre, com um verdinho. E seria bom terminar com um vermelhinho na cabeça do cão de briga. Vamos ver se o homem vem mesmo pra cima, né? Que eu tô querendo. Então, como é que foi essa transição, ô Flávio? Você é lutador, lutou por muitas lutas, 71 vezes, você trocou porrada, lutou, e aí você falou assim, cara, já tô ficando mais velho, é hora de parar. E qual foi a tua pegada? Não, eu vou virar professor ou vou fazer outra coisa? Como é que teve a sua transição? Como é que você entendeu? Cara, eu tenho que mudar meu foco, eu vou treinar atletas, ou você foi para. Porque muitos não treinam atletas, viram professores, né? Tem uma diferença entre ser professor e ser treinador. Então, você optou por ser um professor, dar um personal, ou ter a tua própria academia, ou você já pensou, não, vou construir novos legendários? Como é que foi isso? Ô, mestre, eu tentei. Eu abri duas academias e essa academia era uma academia para o público normal também, só que eu sempre interagi muito bem com os lutadores. Então, eu trabalhava com os lutadores, tinha meus professores, esses meus professores, eles davam aula, eu também dava aula para alguns grupos, em alguns horários, mas eu estava focado nos lutadores. Eu, nesse tempo, mestre, eu fiz bons atletas. O Maurício Ruff é um deles. Eu peguei o Maurício Ruff com 18 anos de idade, a gente começou a treinar junto, trabalhar juntos, e a gente levou o Maurício Ruff alto. Acho que o Maurício Ruff comigo fez 8-0, alguma coisa desse tipo, mestre. Só que eu nunca fui, mestre, um bom gerenciador de pessoas. Ou eu errava muito para a esquerda ou para a direita. Resumindo, eu cuidava muito bem dos caras, deixava os caras muito mole e às vezes ali faltava algum respeito, ou era muito duro com a galera. E isso aí me tirava o respeito como treinador, muitas vezes. Tanto, mestre, que de muitos atletas dos quais eu tive, muitos deles hoje não falam comigo. Por vários e vários motivos, mestre. Mas, no modo geral, mestre, eu abri duas academias com a ideia de ter lutadores. As duas academias não foram para frente. Aí eu falei, eu vou trabalhar com o público normal. Vou usar meu nome, vou começar a dar aula. E comecei a dar aulas particulares, comecei a dar aula também na Shootbox com o Diego Lima. Comecei a dar aula para os atletas do Diego Lima, sem ser o responsável direto pela condução da carreira, por cuidar dos atletas. Então, eu virei professor de grappling do Lima, lá na academia dele. E não tinha obrigação, não tinha muito contato com a galera, então para mim estava indo bem.
e dava muita aula particular, mestre. Rodava São Paulo dando aula particular, aula, 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 aula. Um dia meu telefone toca, um cara chamado Pablo Sucupira me ligando, falando que tinha uma academia na Barra Funda chamada Fight Nerds. Essa academia estava precisando de um professor de grappling. Eu já estava dando aula na Shootbox, mestre, e também tinha uma agenda muito, muito, muito lotada, porque eu estava dando muitas aulas particulares. Só que ele foi tão convincente no que ele falou ali no telefone, eu falei, eu vou lá conhecer esse cara. Aí fui lá na academia, conheci ele, conheci os caras, dei uma aula. Pô, mestre, acho que foi amor pela primeira vista ali, sabe? Eu cheguei com uma proposta pro Pablo gigantesca de grana, assim, tá ligado? Ele falou assim, mano, a gente quer você aqui e tal, acreditamos em você. Meti uma proposta de grana pesada. O Pablo falou, eu não tenho como te pagar R$ 1, mas eu te garanto que se você acreditar na gente, se você ficar aqui nesse lugar, eu te garanto que a gente vai chegar longe. Eu quero trabalhar com você, eu preciso de você aqui, só que eu não tenho como te pagar. Mas você vai ganhar muito dinheiro aqui, pode ter certeza. Fui para casa, pensei, avaliei, falei, mano, eu vou. Fui lá, mestre, com a cara e com a coragem, começamos um trabalho e, mestre, em pouco tempo, o Caião já estava no contender, a gente lá, Caio no UFC, aí veio o Bruna Brasil, e aí veio o Carlos Prates, aí veio o Ruf, aí veio o Gian, e as coisas foram indo tão bem que aquele louco do Pablo, no final das contas, estava certo, mestre. Foi uma transição natural, mestre, onde eu só aceitei essa transição mesmo quando eu tive dentro do tatame dos Fight Nerds. Porque até então, na minha própria academia, eu não era um treinador. Eu era um cara que dava aula de luta, mas eu não tinha a condução de um treinador, a inteligência emocional de um treinador, todos os as virtudes e qualidades que um treinador deve ter, porque, mestre, um treinador, acima de tudo, ele tem que ser um bom gerenciador de pessoas. A gente tem que saber gerenciar aqueles atletas. E cada atleta, ele é um universo diferente. O Caio tem as condições dele, o Jean, o Rúfio, o Carlos, a galera toda. E você tem que saber lidar com cada um deles. Mais do que eu cuidar e tentar expor a minha vontade a eles, é eu entender a vontade deles e fazer com que a vontade deles se concretize. Eu tenho que ser aquele cara que melhora a performance dele, a ideia deles, sabe? E eu tô fazendo isso muito bem, mestre. Pô, hoje eu me sinto um treinador, hoje eu me sinto um cara apto a estar nesse degrau que a gente está hoje. Hoje eu me sinto uma parte importante dos Fight Nerds. Eu não me sentia isso na Shootbox, porque a Shootbox ela era conduzida 100% pelo Lima, e eu fazia parte disso, mas eu não era aquele cara que tinha relevância dentro do grupo. Hoje nos Fight Nerds, mestre, eu entro lá e sinto que realmente eu faço a diferença dentro daquele espaço. Então, foi uma transição que começou, mestre, nos Fight Nerds, junto com o Pablo, com o Caio, com o Mota. Esses caras me tornaram um treinador. E legal, e o quanto assimilar essas experiências, né, desses outros treinadores te fez crescer como treinador? É, eu tive, mestre, assim, a sorte gigante de estar do lado de seres humanos e treinadores fantásticos. Eu pude entender que para você ser um grande treinador, você precisa, antes de mais nada, ser um grande homem. O Diego Lima é um dos caras mais sensacionais que eu já conheci na minha vida. E o senhor sabe, mestre, por exemplo, Dedé Perdeneiras é um ser humano com uma palavra única, assim, sabe? Um cara sensacional, um dos maiores treinadores que já teve no nosso país. E se você for ver os grandes treinadores, eu digo assim, mestre, não treinadores imediatistas, né? Que chegaram, deram aquele sucesso, aquele boom, depois sumiram. Mas eu tô falando esses que até hoje perduram, sabe? E ainda, pô, tem relevância no cenário nacional. Você vê que muitos deles pararam, né? Porque alguma coisa nessa metamorfose acabou se esvaindo. Mas professor Anderson Nogueira, Diego Lima, Marcelo Caldas, no jiu-jitsu, Mestre Barbosa, Macacão,
Apesar de hoje eu e o Macaco a gente não se falar mais, a gente ter tido as nossas diferenças, mas o Macaco faz parte da minha história. Se não fosse o Macaco, não existiria o Legendário, não existiria o Flávio Álvaro. Ele que abriu aquela academia para me começar a fazer jiu-jitsu sem ter dinheiro para pagar, e eu sou grato a ele. Então, esses grandes treinadores, mestre, de cada um deles eu assimilei coisas boas e eu entendi as coisas ruins também. Então eu soube formar esse treinador que hoje eu sou, apesar dos meus defeitos, né, mestre, que são características pessoais minhas, mas cada um deles me ajudou muito a construir o treinador que eu sou hoje. É bem legal o que você falou. Realmente nós somos uma construção, né? Você vai aprendendo com as pessoas que você convive, com os acertos e erros, nossos próprios acertos e erros, e também das pessoas que estão ao seu redor. É só a gente ter um pouquinho um olhar mais analítico, né? Para poder entender o que está acontecendo, não julgar, né? Mas entender o outro. Isso é, que você falou, é a mais pura verdade. Flávio, é, qual vitória ou derrota, né, na sua vasta carreira, talvez seja até difícil falar isso diante de tantas lutas, mas vamos puxar aqui um pouco de você isso. Qual vitória ou derrota da sua carreira que foi de grande aprendizado e esse aprendizado ajuda muito você hoje como treinador? Muito boa pergunta, mestre. Eu vou começar com a derrota que mais me machucou, que foi a derrota para o Viscardi Andrade. Ali, mestre, voltou aquele neguinho que queria bater no pai, no padrasto, que queria se vingar, que tinha raiva acumulada. O Viscardi Andrade, ele voltou. Eu queria muito bater no Viscardi. Eu tinha muita raiva do Viscardi, mas muita raiva do Viscardi, assim, sabe? E voltou de novo aquele cara, assim, sabe? Voltou com muita força, assim, sabe? E as artes marciais não perdoa, não perdoa. Quando eu fui e com tudo pra cima dele, e era uma luta que eu achava que seria uma luta fácil, que eu ia destruir ele, tomei uma porrada, caí apagado no chão, fui espancado ali. E foi uma lição valiosa, valiosa para mim nunca mais deixar voltar esse cara para dentro de mim, sabe, mestre? Para mim, quando vier de novo esse sentimento de raiva, de frustração, de ódio, eu entender que aquilo é um degrau abaixo, que aquilo vai me levar para as ruínas, que aquilo vai me levar para a derrota, vai me levar para o chão. Então eu não posso mais alimentar esse cara. Esse cara, a partir dessa derrota para o Viscardi de Andrade, esse cara finalmente morreu. Morreu. O Viscardi me fez um grande favor, sou grato a ele. E a vitória, mestre, que eu tive mais gosto, assim, mais orgulho por todo o contexto dela, foi, na verdade, mestre, foi uma derrota, mas eu tenho ela como uma vitória, que foi pro Mão de Pedra, que também era aluno do Pequeno. Eu fiz uma luta com ele no Rio Heroes, e se eu ganhasse essa luta, mestre, eu iria ganhar US$ 14.000, que eu já era bicampeão do evento. Se eu ganhasse dele, eu ia ganhar US$ 14.000. Era uma luta, mestre, que eu ia tirar minha mãe do aluguel, meu irmão, minha irmã, ia comprar uma casinha para eles. Só que na final, quando eu fui com ele, mestre, o dono do evento já tinha apostado nele, que eu era o favorito. Então já estava tudo armado para me perder. Ele fez duas lutas muito fáceis contra alunos da própria academia do Pequeno. Eu Caramba. fiz duas guerras. Voltei para a terceira luta com ele. Esse cara me espancou, mestre. Mestre, me espancou. Tirou minha alma. Só que, mestre, eu tava pronto para morrer. Eu falei, meu irmão, eu saio daqui morto, mas não saio sem a casa da minha mãe. E comecei a provocar ele. Comecei a falar, você bate que nem uma moça. Eu vou matar você quando eu sair daqui. Comecei a falar tanta besteira mesmo, tanta merda no ouvido desse cara, que ele começou a me bater com muita força, muito ódio. E sem luva, mestre, você sabe, a mão quebra. E ele se machucou inteiro, me batendo ali. Mestre, e eu via de fora o dono do evento falando pro Jorge Pereira, stop, Jorge, stop, stop. Porra, stop. Eu virei ele, mestre. Ele tava em cima ali na montada, eu capotei ele, fiquei por cima. O que o Jorge Pereira fez? Parou a luta. Parou a luta. Parou a luta.
Levantou o braço dele, mestre. Deu vitória pra ele. Eu, como assim, Jorge? Mestre, ensanguentado. Era sangue pra todo lado, supercílio caído, sem dente, que eu tinha cuspido o protetor de boca pra respirar, porque o sangue tava entrando Tava na minha entrando, boca. né? Aí, mestre, ele ganhou a luta, eu fui receber, que a gente recebia numa salinha dentro do próprio evento. Comecei a xingar o cara de tudo que é nome, em português, o Jorge Pereira traduzia pra mim, Traduziu? traduzindo tudo. Ele falou que você é um filho da puta, que você é um desgraçado, que você o quê. E meu público lá fora querendo matar ele, né? Aí, meu mestre, ele falou assim pro Jorge Pereira: Jorge, fala pra ele que eu tenho uma proposta pra ele. Aí o Jorge Pereira falou: ele tem uma proposta pra você. Eu falei: mano, enfia essa proposta naquele lugar. Eu não quero saber de dinheiro nenhum e tal. Ele, o Jorge, cala a boca, Flávio, ele tem uma proposta. Mestre, ele começou a enfiar a mão dentro da bolsa dele, debaixo da mesa, começou a tirar plaquetas e plaquetas de dólares assim e colocar na mesa. O meu olho tava fechado, mestre, aqui, que tava caído Abriu. e inchado. Ele abriu! É mágica! Muito bom. Tá! Ficou mestre. Eu falei, Jorge, esse dinheiro é pra mim. Ele, eu acho que é, fica quieto. Mestre, o cara empurrou na minha frente $50.000. Pô, que Mestre, 50 isso? mil dólares. Mestre, ganhei $50.000. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida, mestre. Mestre, eu saí de lá beijando esse cara. Eu não tinha onde colocar o dinheiro, mestre. Aí colocamos num saco de lixo, colocamos dinheiro no saco de lixo. Quando saiu, minha esposa já jogou um copo de água na cara dele. Tal. E Não, não começou a sair. faça Eu falei, meu isso. Deus do céu, tal no carro. Aí, mestre, eu fui com a minha esposa. Eles queriam me dar pontos, tinha perdido muito sangue. Falei, não, a gente vai comer uma pizza. Vamos comemorar, vamos comer uma pizza. Mas no caminho pra pizza eu apaguei, mestre. Acordei no hospital, tomando ponto. Eu tinha perdido muito sangue, né? Cara, Voltei pra casa, ele meu ganhou muito mestre. dinheiro com essa luta. Essa aposta que ele fez, ele Ganhou, ganhou me deu muito 50 dinheiro. mil. Aí fui pra casa, mestre. Na verdade, eu fui pra casa do dono da minha mãe, onde minha mãe morava de aluguel. Paguei ele em dólar, mestre. 2:30 da manhã. Paguei ele em dólar. Olha aqui, ó. A casa agora é da minha mãezinha. Muito obrigado. Amanhã você me dá o contrato. Então, mestre, essa foi uma derrota, mas eu a levo como uma vitória. Porque foi através dessa derrota que eu consegui finalmente cumprir com a minha palavra que eu dei para minha mãe, que um dia eu daria uma casa para ela. E eu consegui dar uma casa para minha mãe, graças a essa luta, graças a essa derrota. Não poderia estar mais feliz com uma derrota do que essa derrota para o Mão de Pedra. Que legal, que história incrível, cara, incrível. Escreve um livro depois, hein, cara? Escreve um livro, O Legendário. Escreve um livro que vai O ser legendário. sucesso. Te falar uma coisa, Boa, irmão. mestre. Você lida com muita gente. Você falou ali uma coisa importante, que é gestão de pessoas, né? Saber gerir pessoas, perfis comportamentais diferentes. Como é pro Flávio Álvaro, cara, que, pô, tu é um casca grossa, né, irmão? Um cara que lutou sem luva, contou aí lutas, né, memoráveis no Rio Heroes, que era, pô, valia tudo e mais um pouco. Galera, quem não viu o Rio Heroes da nova geração, dá uma pesquisada no YouTube lá, para não se assustar, não, ver era Vale Tudo, que agora é tranquilo, velho. Aquilo é terror. Eu, que já luta valendo cabeçada, quando vi o Rio Heroes, eu fiquei assustado, meu irmão. Então, fica ligado que aquilo para tu ver que é Vale Tudo. E é o seguinte, irmão, fala uma coisa para mim. Esse Flávio, que teve toda essa trajetória, trocando porrada, evento, qualquer tipo de evento de bom nível, evento de baixo nível, lutando. Como você consegue controlar ele na hora de ser treinador, cara? Porque tem que controlar esse animal interno. Por que eu tô falando isso, Flávio? Eu vou contextualizar para você. Eu tive um grande problema quando eu fui árbitro, tá? Quando eu virei árbitro. Até arbitrei algumas lutas suas. Eu tive muito Isso. problema. Por quê? Porque como eu era daquela versão Carson Grace, luta até morrer, não pode parar nunca, não desiste, eu às vezes passava do ponto, deixava o cara apanhar um pouco mais. Né? Eu não ficava cuidando da integridade física do atleta. Eu queria ver a luta rolar. Então, meu irmão, tu quer parar? Bate, desiste.
mas eu tinha esse problema. Então eu demorei para pegar o termômetro, entender que aquela minha visão de lutador não existia mais. A minha visão agora era de árbitro, eu tinha que ser um protetor, eu tinha que saber conduzir a luta para que os dois pudessem performar, mas sem se machucar. Então, como Uhum. treinador, como é que foi controlar esse teu instinto de caixa grossa? Porque nem todo mundo tem teu coração, velho. Isso é uma realidade. O cara pode ser muito bom de luta, mas o coração é algo que nasce. Pelo menos é isso que eu acho. Eu acho difícil você construir um coração guerreiro. Ele tá. Ou nasce ou não nasce. Mas então, como é que foi controlar isso dentro de você? Ô, mestre, eu acho que hoje a minha maior qualidade como treinador é a minha energia. E eu digo isso, mestre, porque quando esses caras, eles olham para mim, quando tá naquele momento difícil dentro do vestiário, o senhor sabe que vem muitas dúvidas, os demônios, eles vêm muito forte no vestiário, né? O vestiário é um lugar de muita tensão, né? Ali você se sente fraco, ali você se sente impotente, ali você se sente incapaz, muitas vezes. Mas quando esses caras eles olham para mim, mestre, e eles sentem o meu espírito ali, eu olhando fundo para eles, assim, sabe, pronto para ir até o fim com eles sabem que ali eles têm uma energia extra. Eu acho, mestre, que a minha maior qualidade como treinador e é o que hoje mais me preocupa é colocar a energia certa para os atletas certos. O Jean Silva, eu coloco uma energia em cima dele, que é uma energia de mais guerreiro, de estar tá pronto para ir até o fim. O Caio Borralho, que é um cara inteligentíssimo, ele olha para mim ali, ele sente que é uma energia ali, que ao mesmo tempo que é uma energia forte, também é uma energia protetora, que está ali com ele até o fim. O Carlos Prates, ele olha para mim, ele sente que eu sou igual a ele, que a gente tem a mesma ideia. O legendário, mestre, na verdade, eu peguei toda essa vontade que ele tinha, toda essa capacidade, toda essa entrega que ele tinha à luta, e eu coloquei o legendário como um treinador. Então eu canalizei toda essa energia numa energia extremamente positiva e construtiva. É uma energia que ela agrega. Eu não vou em nenhum momento deixar meus atletas e aqueles que estão comigo se sentirem desmotivados, se sentirem capazes, se sentirem fracos. Se tiver que estar com eles na perda de peso durante 12 horas, ele já aconteceu, mestre. A gente vai estar lá firme, sem fraquejar, sem esmorecer, sem perder a vontade. Então, muitos, mestre, do que eu entrego para eles é a minha energia, é a minha capacidade de estar sempre pronto para o que deve vier. E eles sentem que essa é uma energia verdadeira. Mestre, assim, tem muitos ótimos treinadores que fazem até muito melhor do que eu faço relacionado à técnica. Muitos ótimos treinadores de wrestling, muito ótimos treinadores de MMA, muitos ótimos treinadores de grade, que, se o senhor for ver, que valem o tanto quanto até mais do que eu. Só que eu duvido algum deles, mestre, ter uma energia mais forte que a minha. Eu me nego. Eu me nego a aceitar que tem algum treinador no mundo que vai ter uma energia mais forte que a minha, mestre. E o senhor vê, mestre, que é uma energia tão grande que mesmo quando a gente está ali nos corners, eu subo na banqueta ali e eu fico encarando muito forte o treinador do outro lado. Eu fico passando a minha energia para ele, eu fico fazendo, você vai abaixar a cabeça. Eu vou fazer você desistir de mim agora. E fico olhando assim para ele, não fico fazendo cara feia, não fico intimidando ele com gestos, mas eu fico olhando firme no olho dele assim, porque eu acredito que se eu conseguir fazer o general desistir, que é o treinador, eu tô com o caminho aberto para dentro do campo para atacar o soldado dele. Bem interessante isso que você falou. Eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano e essa sua colocação é bem interessante. Eu vou mergulhar sobre isso. Uma outra pergunta para você. Obrigado. É, como que você, o Pablo, né, a equipe, o Wagner, não, todo mundo da equipe, recruta os lutadores? Qual é a característica hoje para participar da Fight Nerds? Porque a Fight Nerds hoje é uma referência já, né? Todo mundo fala da Fight Nerds. Todo mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas já ela ganhou o prêmio, o MMA Awards. Então o mundo já está olhando a Fight Nerds e os resultados, né?
os resultados realmente se falam por si. O que eu falo é o seguinte, que todo mundo tem lugar de fala, todo mundo pode expor sua opinião. Porém, para você ter lugar de fala e ser ouvido por muitos, você tem que ter credibilidade e prova social. E vocês têm tudo isso, credibilidade e prova social. O resultado está aí. Então, qual é o ponto importante, qual é a característica de um menino hoje que vai bater lá na porta, na Barra Funda, para entrar na Fight Nerds? Vocês olham para ele o quê? Vocês... esse moleque vai. Não, não, esse aqui, infelizmente, não está pronto para fazer parte da equipe. O que é? Mestre, isso aí é uma pergunta maravilhosa. Muito obrigado por fazê-la, porque hoje a gente passa por uma dificuldade muito grande nos Fight Nerds, mestre. A gente hoje tem um tatame extremamente lotado e a gente tem que diminuir a quantidade de pessoas, porque a gente não tem a capacidade de gerir tantas pessoas, tantos seres humanos. E, assim, mestre, corta meu coração tantas mensagens que eu tenho no Instagram, mas assim, mensagens infinitas no meu Instagram, de jovens que querem integrarem o clã dos Fight Nerds. Só que hoje, mestre, a gente não está mais recrutando. Hoje não tem mais espaço. Hoje a gente está tentando abrir espaços. O requisito hoje, mestre, para fazer parte dos Fight Nerds, o principal é que já tenha uma carreira consolidada, que já esteja no UFC, o que já esteja na porta do UFC. Não só isso, mestre. E que tenha uma ligação com a gente, que a gente sinta que o ser humano, estando ali dentro, vai agregar. Não só o lutador, não só o cartel, não, porque já bateram muitos bons lutadores lá, mestre, e foram embora, porque a energia não bateu, não agregou no espaço, sabe? Ao contrário, estava tirando energia, sugando energia. Muitos e muitos lutadores, mestre, bons lutadores, lutadores que até já estiveram no UFC, tentaram ingressar nos Fight Nerds, tiveram uma semana de teste e não voltaram mais. Hoje, mestre, temos jovens que acreditam que os Fight Nerds, ele é o caminho para a vida deles, para a carreira deles, e a gente se sente muito grato com isso. Só que a estrutura hoje dos Fight Nerds é uma estrutura que não é uma estrutura tão grande, até por questões financeiras também, mas hoje a gente não tem condições de agregar e trazer para nós o tanto de pessoas que nós queríamos trazer. Mas o Pablo é um, o Flávio é um, o Raoni, o Mota, e a gente tem que fazer o trabalho. O senhor vê, mestre, ano passado eu fiz 18 viagens internacionais, mestre. Foram 18 viagens internacionais. Eu fiquei mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E esse ano aqui, a perspectiva é fazer até mais, porque agora a gente tem lá no cartel a Karine Killer, temos agora no plantel o Carcassinha, então tá aumentando, tá aumentando. O A Karine sucesso Killer ele agora traz tá isso, com né? vocês? Tá lá, braba, Legal. hein? Braba, Nossa, braba. boa de briga, Jiu-jitsu braba, apuradíssimo, né? tá lá com a gente. E a gente precisa, mestre, então, mestre, entender uma forma, achar um caminho. E eu pego muito com isso com o Pablo. A gente precisa muito ajudar o sonho desses jovens. Como a gente vai fazer isso, mestre? A gente ainda não achou a fórmula de pegar jovens talentos, pessoas que realmente querem ser lutadores, têm condições, e a gente conduzir a carreira deles desde o começo. Hoje a gente não tem esse tempo. O Pablo e eu, a gente não consegue pegar um atleta desde a base. A gente não tem esse tempo, mestre. Não tem mais como fazer isso. Eu não tenho mais como me dedicar 10 anos, 8 anos, 5 anos para um cara, para ele estourar e começar a ganhar dinheiro dentro do UFC. A nossa necessidade hoje é uma necessidade mais imediatista. A gente precisa fazer os resultados aparecerem, não só por questões financeiras, tá, mestre, mas pelo nome da equipe, por tudo que a gente está programando para os outros atletas que ainda não estão no UFC. Precisamos de resultado. E o resultado que a gente está trazendo são os atletas que hoje já têm uma carreira consolidada ou que já estão ao ponto de consolidar a carreira dentro dos grandes eventos, em especial o UFC, mestre.
corta o coração falar isso, mestre, mas hoje os Fight Nerds não estão recrutando, ao contrário, temos que abrir espaço no tatame e já tem ali essa ideia de que algumas cabeças vão sair para que outras possam entrar. Perfeito. É o fluxo natural, meu irmão. É a seleção natural. É uma realidade, né? Seres humanos não podem se multiplicar, né? Tem que se dedicar, então o tempo é algo muito escasso. Aliás, a coisa mais escassa que temos é o tempo. Flávio, Perfeito, né? importante. Como é que vocês têm grandes nomes, talentos, né, que todo mundo fala, atletas que aí irão ainda despontar, ou seja, o fluxo, né, o ciclo construtivo da Fight Nerds está todo vapor. Mas tem sempre um lado importante que a gente não pode esquecer, que é a derrota e a frustração. Lidar com a vitória é mais Sim, senhor. fácil. A gente tem que apenas controlar o ego. Mas lidar com a derrota, como é que você, com a sua vasta experiência, passa esse sentimento da derrota, de como usar a derrota como uma ferramenta de crescimento para os mais jovens ou para aqueles que não estão conseguindo performar ao ponto de entrar no UFC? Eu vejo, mestre, uma coisa muito importante dentro desse caminho, que o principal, mestre, para nós, é a condução de como a gente vai chegar até o resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, para nós, o caminho, ele vale muito, mestre. Eu acho que a entrega, a condução ali do camp, como a gente se dedica, como a gente se mostra disposto, disponível, capaz, e os atletas sentirem que, assim como a gente tá junto na vitória, a gente também vai estar junto na derrota. Porque eu acredito que o caminho, ele é mais importante até do que o resultado. A gente nunca, 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 num resultado negativo, a gente vai sair de lá de cabeça baixa. Só irá acontecer se a gente deixar de fazer aquilo que foi o necessário para ser feito para chegar até o resultado. Mas da parte do Pablo, que é um ótimo condutor de seres humanos, é um cara que ele tem um profissionalismo absurdo, é um cara que se entrega 1000% à luta, só que a gente nunca vai estar de cabeça baixa, mestre, porque a gente trilha um caminho verdadeiro até o resultado. Eu acho que o maior pecado, e é onde os grandes treinadores às vezes pecam, é que eles focam muito no resultado, mas eles às vezes acabam esquecendo que o caminho até lá é o mais importante. Então, peca no relacionamento, peca na entrega. Se você tem um péssimo relacionamento com o seu atleta, se você deixa de cumprir com as suas obrigações, se você é um cara que você não tem uma boa relação com ele, ou que a sua relação com ele seja uma relação que não condiz com a entrega, você vai acabar perdendo o seu atleta. Você vê, hoje os Fight Nerds, eles estão formatados em vitórias, em sucesso. Mas já tivemos derrota também com a Bruna Brasil, já tivemos derrota também com o Carcassinha agora, já tivemos derrota com o Kainan dentro do UFC, já tivemos derrota. Mas isso em nenhum momento acabou nos prejudicando, porque eles souberam e eles sabem que a gente está ali de corpo e alma para entregar tudo que a gente puder entregar. Perfeito. Em empresa, eles chamam isso da cultura da empresa, né? E não deixa de ser uma empresa. Então, a cultura Fight Nerds faz com que os caras entendam todo o processo, né? Toda a caminhada em busca do ouro. E se no ouro chegar, os caras viveram o processo e entendem que tem que dar a volta por cima para poder caminhar de novo, né? É um processo contínuo de aprendizagem. Perfeito. Muito bacana. O Flávio, me falaram que você é o mago da grade. Pô, o Flávio Álvaro é o mago da grade. Como é que foi essa preparação para você virar um treinador especializado em grade? Porque é o seguinte, é muito louco isso. Eu tenho que contextualizar. É, as pessoas valorizam muito o striking, valorizam muito o grappling, blá, blá, blá. Mas quando o cara luta na grade, nego vaia. Você, que é um treinador que tem ali uma especialidade, um entendimento muito profundo sobre o uso da grade, o que você tem a dizer sobre isso e como é o treinamento da Fight Nerds nesse aspecto?
Ô, mestre, quando a gente entra no octagon, a nossa mentalidade é eu e a grade contra meu adversário. Que A legal. grade, ela é nossa parceira. Então a gente é eu e a grade contra ele. Não importa se é ofensivamente ou defensivamente, mas a grade, ela é minha companheira, é minha parceira, ela é minha aliada. O senhor sabe, mestre, se você não conhece o campo de batalha, se você não conhece a área onde você está gladiando, onde você está degladiando, se você não faz um reconhecimento do campo, seja isso em qualquer situação de guerra, mestre, de luta, de combate, não adianta você ser um cara com armadura pesada, espada pesada na mão e tá lutando contra outros gladiadores dentro de barro, lama. Você não vai para lugar nenhum, você vai ser morto. Então os caras hoje, eles não entendem o campo, muitos, né, mestre? Não entendem o campo onde eles estão. E a grade é um fator determinante que você pode usar todo aquele ambiente a seu favor. Eu me especializei na grade, mestre, porque eu sempre tive muita facilidade com wrestling. Eu sempre fui um cara que sempre defendi muito bem as quedas e sempre derrubei muito bem. E eu sempre levava meus adversários para ficarem de costas na grade. E ali eu aprendi que não necessariamente, mestre, eu deveria colocar a luta no chão para mim fazer jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu em pé, mestre. Então eu tô na grade, mestre, eu tô passando guarda, eu tô pegando costa, eu tô raspando, eu tô fazendo gil na grade, mestre. A grade para mim é a extensão do chão. Para mim o entendimento da grade ficou tão fácil, mestre, porque eu consegui transicionar algumas posições de passagem de guarda, de pegadas do no-gi, que a gente faz no chão, eu consegui inverter e fazer na grade, em pé. Então eu tenho facilidade que eu não dependo só da entrada de double leg, de single leg, para mim colocar o adversário de costa no chão ou colocar o adversário em uma posição ruim. Então eu consigo trabalhar muito bem o meu posicionamento na grade, uma boa postura, uma boa pegada, um bom controle, e ali eu consigo amassar ele como se eu estivesse amassando ele no chão. E ali eu consigo transicionar para posições como se eu estivesse fazendo jiu-jitsu. Eu não posso fugir aqui dessa comparação. O que você achou? Não o que faltou, porque é muito subjetivo isso, mas o que você achou da condução do Ankalaev em cima do Poatan na grade, por exemplo? O mestre, o Poitin treinou na nossa academia durante alguns dias e eu estava em viagem com o Carlos Prates, mas eu vi alguns vídeos de treino dele e é isso que eu estou falando para o senhor. Eu acho que quando o Alex ele está de costa na grade, ele se sente acuado, ele não quer estar lá. Então ele procura de todas as formas sair dali ou simplesmente não cair. Ele não tem essa facilidade do jiu-jitsu ainda, né? O jiu-jitsu para ele, a parte de agarrar, a parte de estar no corpo a corpo, ainda para o Alex, é uma experiência nova. O Alex, ainda não é um cara que chegou aos patamares mais altos do jiu-jitsu, por mais que hoje ele seja faixa preta do Globo e ele tenha um jiu-jitsu até que pro MMA tá bom, mas ele não tem experiência no jiu-jitsu, no grappling, não disputou campeonatos de grappling, não entendeu a competição de grappling a um ponto de ele entender, talvez, que se ele tiver de costa na grade, ele consegue fazer ali posições para machucar o adversário, para cansá-lo, para frustrá-lo. E também tem muitos lutadores de jiu-jitsu, lutadores até, mestre, bons lutadores, né, que também de costa na grade não se sentem tão à vontade também, né? Mas, no modo geral, mestre, eu acredito que o Alex, por buscar sempre o nocaute, por estar sempre buscando o strike, a luta no infight, a grade já não é um lugar onde ele queira estar tanto ali, sabe? Eu adoraria ajudá-lo nesse requisito. Se um dia eu tivesse a oportunidade, já treinei o Alex umas duas vezes, mas eu adoraria muito que ele viesse fazer uma parte do camp dele com a gente. Ele é muito bem-vindo, é um cara sensacional, assim, que eu adoraria mostrar algumas coisas para ele e deixar ele um pouco mais confortável quando ele estiver de costa na grade. Porque, mestre, vamos ser sinceros, ele vai estar de costa na grade muitas e muitas vezes. E contra os bons grapplings. Então não dá para a gente contar apenas com a força física, com o posicionamento para a gente sair daquelas posições.
Eu acho que ali a gente pode ajudar ele, caso for da vontade dele, dos treinadores dele. Estou apto a ajudar esse nosso grande campeão, que serve de exemplo a todos nós. Perfeito, ótima colocação. Estar à vontade na grade. Isso eu vejo não só o. Você tocou muito bem nisso, não só o Alex, não só o Alex, mas vários lutadores ficam na grade desconfortáveis. Você pegou perfeitamente. Para mim, foi a melhor análise de grades que eu já vi. É isso que você falou. Obrigado. Vou até pegar isso para mim, vou começar a olhar com Ouço, meu outro mestre. ângulo e vou Que usar nas honra. minhas análises no UFC. Ó, Vou ó, pegar emprestado, meu meu irmão. Deus do Não, céu. muito bom, muito É bom, sua. muito bom, muito bom. Visão privilegiada. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, tá? É até Tá meio bom, difícil mestre. porque é de bate-pronto. Top Tá. 5, top 5 lutadores para Flávio Álvaro. De todos os tempos, tá? De todos os tempos? Pode ser a nova geração, pode ser lutadores lendários, é o teu top 5. Você pensa em 5 caras que você foi, pô, esses caras são bem próximos à perfeição, pelo menos aquilo que eu acho de perfeição. Esses 5, pode falar, por favor. O mestre, primeiro, para mim, o maior de todos, o Anderson Silva. Para mim, foi o maior lutador de todos os tempos. E o melhor lutador de todos os tempos foi o John Jones. Então, eu coloco o maior. É como se fosse Jordan e LeBron James. O que o Jordan trouxe para dentro da NBA, do basquete, ninguém mais trouxe. Eu conheci o basquete através do Jordan. E o LeBron James, eu conheci através da NBA. Então, para mim, Anderson Silva, o maior de todos, John Jones, o melhor, porque eu vejo que se colocasse o John Jones no auge e o Anderson Silva no auge, o John Jones ganharia. Mas nem isso tiraria o brilho do Anderson. Acho que o Anderson ele é maior de todos os tempos e o John Jones é o melhor. Depois dos dois, mestre, eu vejo que em termos de importância para o esporte, por relevância e por eu também gostar muito do ser humano, eu coloco o Minota. Minotauro para mim foi assim, por tudo que ele fez, mestre, sabe? Por toda a entrega, por todas as batalhas que esse cara enfrentou e por tantos danos que ele teve, que até hoje ele carrega, sabe? Lutas com Bob Sapp, com Fedor, com Crocop. Realmente esse cara aí merece o top 3. Em quarto lugar, mestre, eu vou colocar o Jorge St-Pierre, porque eu acredito que o Jorge St-Pierre ele profissionalizou o MMA, ele trouxe aquele lutador que não pensa só na luta, mas também pensa na venda, pensa nos números. Então o Sampierre foi o primeiro lutador que eu vi que realmente estava integrado com o evento e ele trouxe novas abordagens em relação a business mesmo. Sampierre foi o cara que, para mim, foi o primeiro cara que realmente trouxe o business de forma muito poderosa para dentro do UFC. E o quinto, mestre, eu vou falar para você que vai ser o campeão do UFC. É um cara que eu hoje tenho orgulho de trabalhar com ele, de tê-lo como meu irmão, meu amigo. Vou colocar o Caio Borralho, porque o Caio Borralho, para mim, ele é o lutador perfeito hoje. Ele é um cara que ele entende o business, ele fala inglês, ele é um cara que ele trata bem o público, ele é um cara que ele entrega a vida dele na luta se for preciso, muito inteligente, sabe ganhar luta, extremamente competitivo e é um ótimo parceiro. É um cara que agrega muitos valores para dentro dos Fight Nerds, para a família dele, para todos em volta do Caio. Não tem como você ficar do lado do Caio sem você falar que esse cara é foda, sabe? É um cara que eu tenho muito carinho. Para mim, um dos atletas, o atleta mais completo que eu já tive o prazer de trabalhar. Então, eu coloco o Caião em quinto lugar. E se ganhar o cinturão, eu vou colocar lá em cima lá, viu, mestre? A gente volta aí. Aí merece, né? Merece mudar Aí ali. merece. Anderson, desculpa, peraí, deixa eu botar o Caio aqui. Tá certo. Como você enxerga, cara, imagina aqui, a Fight Nerds daqui a 5 anos? Uh, Aí eu não falo só em termos de ter campeões, não, tá? Em termos de marca global, não apenas uma marca brasileira, uma marca global. Como é que vocês enxergam isso?
Você e o Pablo chegam a conversar sobre isso? Cara, daqui a 5 anos a gente quer estar nesse patamar. Como é que você enxerga isso? Pablo e eu já fizemos um acordo que daqui a mais ou menos uns 2 anos a gente vai estar rico com os Fight Nerds. Com os Fight Nerds. A gente já vê isso já. Então, quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa em extensão de carreira e não em imediatismo, a gente está pensando nessa construção da marca, na construção do grupo, no fortalecimento de todos. Eu vejo, mestre, que assim, o Pablo, ele é um ótimo gerenciador. Ele consegue gerenciar muito bem os camp, ele consegue gerenciar muito bem a carreira dos caras lá. E por todas essas qualidades dele como um gerente mesmo daquele espaço, eu acredito que os Fight Nerds daqui a 5 anos, mestre, vai estar dominando o cenário mundial do MMA. Os Fight Nerds vão ter filiais espalhadas pelo mundo, os Fight Nerds vão ter atletas espalhados pelo mundo, porque a nossa ideia hoje é que os Fight Nerds ele consiga sair dessa caixa que é a Barra Funda, onde a gente está, e a gente consiga já alcançar alguns tópicos do mundo. O bom disso, mestre, é que o Pablo ele é um cara que ele sabe o valor que os Fight Nerds têm. Ele sabe o valor que a empresa tem, ele sabe o valor que cada ser humano ele tem. E o Pablo, ele é muito exigente com as parcerias, com as pessoas que querem fazer parte dos Fight Nerds. Não é qualquer dinheiro, não é qualquer proposta, não é qualquer sonho ou conversa que vai entrar dentro dos Fight Nerds. Os Fight Nerds hoje, mais do que procurar dinheiro, parceiros com grana, os Fight Nerds procuram pessoas com propósito. Caras que realmente têm uma linha, uma condução dentro do esporte e que vão agregar para que os Fight Nerds consiga não só ficar rico e ganhar dinheiro, mas também consiga ter um valor que agregue na vida de outros seres humanos espalhados pelo planeta. 5 anos, mestre, marca aí. A gente vai estar dominando o cenário das artes marciais no mundo. Que bacana. Isso aí. Projeção, né? A palavra tem poder, planejamento e ação. E a gente tem aqui o manopla. O que é a manopla? A manopla é aquela história, né? A gente levanta a manopla, você dá ali teu golpe, né? Como se fosse a manopla mesmo. O treinador tá de frente, levantou a manopla, tem que meter a mão na manopla, tem que meter o chute na manopla, não pode ficar ali enrolando, né? Então vou fazer uma pergunta e você responde de primeira ali no que você pensar. Responde de pronto. De pronto. Levantou a manopla, bate. Tá pronto? Sim, senhor. Tá aquecido? Lógico. Calçou as luvas? Vambora. Maior medo como treinador? Maior medo como treinador é não conseguir ser quem eu sou na hora dos combates, levar minha energia para eles. Nerd ou guerreiro? Nerd guerreiro. A qualidade que mais odeia em um lutador? A qualidade que eu mais odeio num lutador seria a prepotência, que eu acho uma qualidade, mas ao mesmo tempo não me agrada muito. O pior adversário da sua carreira? Eu mesmo. MMA ou jiu-jitsu? MMA. Família? Andressa e Noah e Dona Geni. Treino ideal? É o treino duro ou o treino planejado? Treino duro. Redes sociais? São aliadas ou são vilãs? Aliadas na mão das pessoas certas. Legado em uma palavra? Amor. Boa, muito bom. Muito bom. Clean, bateu o round. Muito bom. Muito bom. Flávio, muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que o teu tempo é um tempo muito escasso. Você é um cara que viaja muito. Chega em casa, quer ficar com o Noah, quer ficar com a tua mulher. Pô, eu sei como é que é isso. Aí você vem, dá entrevista para mim, mais uma extensão do teu trabalho. Agradece a esposa aí, tá? Porque você deu esse tempo aqui pra gente aqui do Fight Mode TV. É um novo projeto que eu estou fazendo, que eu quero realmente trazer aí a visão do lutador, trazer os fãs para conhecer cada vez mais esse esporte. Às vezes o fã fica só assistindo ali o UFC no sábado, mas não entende como é a jornada de um atleta. E nessa nova empreitada, esse novo canal, a gente quer mostrar isso. Não quer ficar atrás de like, a gente quer mostrar a vida do atleta, como é a construção de uma carreira, o que é um boxe,
o que é um Muay Thai, o que é um Sandal, o que é um Jiu-Jitsu. Aí a pessoa entender a luta para poder ter um entendimento mais global do MMA. A gente fala muitas coisas durante a transmissão no UFC e às vezes as pessoas não entendem muito. Então esse canal é mais para que as pessoas possam conhecer o outro lado desse esporte maravilhoso, que é o esporte de combate, as artes marciais. Te agradeço bastante pela tua participação. Olha para a lente da verdade aí e manda uma mensagem como um direto. Você começou com um direto, logo um direto, na tua primeira chegada aqui no De Lutador para Lutador. Chegou logo com um golpe pesado. Então eu quero que você olhe para a lente da verdade e deixe uma mensagem para a galera que vai nos assistir. Eu quero primeiro agradecer a esse homem, a esse ser humano, Carlão, por estar também trazendo em mim essa vontade também de voltar a falar, de voltar a conversar, de me expor. Obrigado pelas grandes perguntas. Eu sabia que seria maravilhoso, mas não sabia o quanto. Obrigado. Parabéns pela jornada. Hoje você, para mim, se tornou o melhor nessa área. Gosto muito dos seus comentários, de como você explica. É tão bom ver você nisso, mestre, que me faz bem pra caramba, assim, sabe? Obrigado. Quero agradecer. Quero dizer que para mim é uma honra, é um privilégio eu sair da onde eu saí, eu chegar onde eu cheguei e estar aqui falando com vocês, estar aqui explicando um pouco de Fight Nerds, quem foi o Flávio Álvaro, de quem é o Flávio Álvaro, é uma honra imensa. Então, que vocês todos fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e cuidem-se. Tamo junto. Boa, parabéns, Flávio, pela tua carreira, parabéns pelo sucesso, pela essa mudança de mentalidade e crescimento pessoal e profissional, obviamente. Deixa teu @ do Instagram aí pra galera te seguir. Fala aí, que depois a gente coloca aí na tela. @The Legendary, um Y no final, Coach. @The Legendary Coach. Esse é o meu Instagram. Quem quiser seguir lá, vai ser um prazer ter vocês na família. Vou seguir lá você agora. Irmão, muito obrigado, hein, pela tua participação. Obrigado, mestre. É isso, pessoal. Nosso programa foi muito bacana. Tenho certeza que você curtiu conhecer um pouco mais do legendário Flávio Álvaro, um pouco da estrutura da Fight Nerds. E então é o seguinte, curte, compartilha, comenta, se inscreve, ativa as notificações, vem com a gente que tem muita coisa boa por aí. Aqui é a Fight Mode TV, seu novo modo de assistir luta. Beleza? Fechado? Muito obrigado por você estar conosco e lembre-se, aqui o papo é diferente, é de lutador para lutador.